mais uma vez, aqui retornamos com grande alegria para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo uma recomendação, uma indicação da diretoria do Grupo Espírita André Luiz. E nos cabe fazer uma reflexão hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, pouco os escolhidos. Os itens de hoje estão sob o título Dar-se-á àquele que já tem, tópicos 13 até o 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. A essência dessas duas passagens que nós vamos tratar aqui, a 12, a 13 e a 14, são duas passagens bíblicas, um tema que sempre me agrada de falar, de conversarmos, e que as duas partem de pontos diferentes e chegam ao mesmo versículo, vamos dizer assim, há pequenas nuances neles, mas que eles dizem o seguinte: pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos então a esses tópicos 13 e 14, que são um versículo de Mateus e o outro um versículo de Marcos, e que serão objeto do nosso estudo no dia de hoje. No capítulo, no Mateus, na parte de Mateus, no capítulo de Mateus, que é o tópico 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, por coincidência é Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. E nos conta Mateus: aproximando-se dele, Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? Respondendo-lhe, disse-lhes Jesus: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isto não foi dado. E continua no versículo 12: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. E vamos emendar logo em seguida em Marcos, e depois nós retornamos para mergulharmos nessa nossa análise, nesse nosso estudo, nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão. Marcos está no capítulo 4, versículos 24 e 25. Tende cuidado com o que ouves, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes medido para medir os outros, que vos houveres servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. E essa é a parte que é comum aos dois que eu fiz a referência lá no início. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Então, na essência, nós vamos, partindo de pontos diferentes, chegarmos a esse mesmo versículo que está tanto em Mateus quanto em Marcos. Em Mateus, o que temos? Aproximando-se de Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? Respondendo, disse-lhe Jesus: é porque a vós outros vos foi dado
conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Jesus estava trazendo para seus discípulos, para nós, uma mensagem fechada, uma caixa preta. Não é isso. Jesus sempre combateu o farisaísmo daquela época e continua combatendo o farisaísmo de hoje. E Jesus, que permanentemente combatia a hipocrisia dos fariseus, quando se refere a eles, são a eles os fariseus, são a eles os donos do templo, são a cúpula do sacerdócio farisaico, judeu, que naquela época dominavam e visavam única e exclusivamente os seus interesses pessoais. Nada a ver com os dias atuais. Isso era só lá atrás. Só naquela época que isso acontecia. Hoje não. Então, Jesus, que permanentemente combatia o farisaísmo e a maneira como eles se comportavam, porque o importante para eles era a forma, era a letra que mata, a letra que prende, a interpretação que só valia a que eles faziam, a que eles davam. Nenhum outro podia interpretar de um modo diferente. E aí caímos naquela situação de Jesus que teve que dizer que eu não vim destruir a lei, eu vim completá-la, eu vim esclarecê-la. E é isso que nós vamos ver por aqui. Porque aos discípulos, aqueles que estavam próximos, era dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a essência, a real interpretação dos ensinamentos que Jesus trazia, ao passo que os fariseus, por estarem presos, arraigados a uma visão distorcida, a uma letra que eles distorciam e interpretavam como bem entendiam, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam ouvir aquilo que Jesus, de forma clara e límpida, apresentava para eles e para nós também. Prisioneiros que eram da letra, eles não fugiam ao Antigo Testamento, eles não fugiam ao Torá, que era a Bíblia da época, porque eles viviam presos àquela forma, aquele conteúdo, rigidamente presos e rigidamente consolidados naquilo. Então, não havia espaço no coração deles de aceitar os novos ensinamentos, as novas oportunidades, aquilo que Jesus trazia de novo, não modificando, aperfeiçoando, esclarecendo, orientando. Então, continuando, lembrando de Paulo, que disse que a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo, que foi fariseu, que se converteu e entendeu a prisão em que ele mesmo vivia. E por isso ele se empenhou tanto, entre outras coisas, evidente, ele se empenhou tanto em divulgar a palavra de Jesus, de nos trazer a mensagem de Jesus. Que eu vou pular, fazer uma pequena inversão. Vou pular o versículo 12 e vou para o 13 e 14 e depois eu retorno ao 12. No 13, por isso é que lhes falo por parábolas. Lhes falo para quem? Para eles fariseus. Porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entende nem compreende. Nele se cumpre, nos fariseus, a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Pois os fariseus de ontem e de hoje ainda são escravos de um ponto de vista.
não conseguem interpretar a lei com o coração. Relembro aqui duas passagens de Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, e o item 64, semeadores, e 173, ante a luz da verdade, ante a luz da verdade, onde Emmanuel, com sua lucidez, doçura de sempre, nos fala sobre ser escravos de um ponto de vista, coisa que nós temos, atitude que nós temos que vigilantemente combater em nós mesmos. Então, voltando ao versículo 12, porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Porque os que ouviram, entenderam e trabalharam, tinham plantado em terra arada, preparada e adubada, além de usarem a boa semente, guardada em seus corações, pois mantinham os ensinamentos recebidos, e a abundância viria pelas suas boas práticas, pelas suas ações constantes no bem, onde um grão plantado se multiplica 1 por 30, ou por 60, ou por 100, conforme nos fala o próprio Mateus, no capítulo 13, versículo 8. Esse é um ponto que é sempre bom nós lembrarmos desse ensinamento que Jesus nos trouxe através de Mateus. Que toda vez que nós dermos um passo para a espiritualidade superior, para Jesus, para os bons espíritos, para os nossos amigos espirituais, um passo nosso representará deles 30, 60 ou 100. Presos que estamos a nossas próprias intenções, aos nossos próprios objetivos. Então, se caminharmos com retidão, se caminharmos buscando a nossa melhoria, o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento, não há dúvida de que teremos as bênçãos sempre multiplicados de volta para nós. Um para lá, 30, 60 ou 100 para nós mesmos. O beneficiário sempre de uma boa ação, de uma atitude positiva, é nossa. Somos nós mesmos. E Jesus completando no versículo 12. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Paradoxal, Jesus estaria sendo injusto, porque, poxa, ele tem pouco, ou não tem, e ainda assim vai se tirar o que ele tem, ou o pouco que ele tem? Não podemos imaginar que naquela época, convivendo com Jesus, ou hoje nós tendo o Evangelho à nossa disposição, seja dito que nada temos, que nada sabemos, e que possamos dizer, que ousemos dizer, que não temos ou não sabemos. Não temos ou não sabemos porque não queremos, porque não estamos guardando os princípios deixados por Jesus e nem estamos analisando e explorando os conselhos que ele nos deixou no Novo Testamento para os nossos corações e mentes. Estamos nos negando às boas práticas, estamos nos negando a vivenciar as boas ações, porque não é só fazer o bem, nós temos um outro compromisso que é evitar de que ocorra o mal. Então, se nós não evitamos o mal, se nós nos omitimos, nós não estamos praticando o bem. Temos que praticar o bem e combater o mal. Essa é a nossa atitude, esse é o nosso compromisso, a nossa ação, a nossa atitude.
Então, agora vamos aprofundar o versículo de Marcos, o capítulo de Marcos, que é 4, de 24 e 25. E também aqui a gente parte de um ponto diferente, vamos chegar a mesma versículo, ao mesmo pensamento, onde Jesus nos enfatiza sobre o ter ou não ter. E eu chamo a atenção especial nesse capítulo de Marcos, que é um pouquinho mais curto do que o de Mateus, que ele começa da seguinte maneira, versículo 24: Tende muito cuidado com o que ouves, porquanto para convosco, da mesma medida que vos houver servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Olha, Jesus conhecia muito bem, porque ele fala de nós ouvirmos e de nós julgarmos. Ele não tem dúvida de que se nós ouvíssemos o que não devíamos, certamente faríamos comentários e julgamentos indevidos. Porque nós não conseguimos ter a história toda, nós conseguimos ter um ponto da história, um ponto da verdade, e não um trajeto de encarnações sucessivas. Nós podemos conhecer toda uma história, e dificilmente conhecemos, de uma encarnação, mas da causas e efeitos, consequências e ações passadas, pretéritas, nós não temos condição de saber. Então, é preferível não ouvir, é preferível não saber de coisas que não nos cabem saber ou ouvir. Temos muito trabalho, muita ação para fazermos conosco mesmo, na nossa melhoria, no nosso progresso, no nosso crescimento. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas continua Jesus, né, que conhecendo a nós mesmos e os seus discípulos, e os discípulos lá de trás, que poderíamos ter sido nós mesmos, ele nos alerta sobre o que ouvirmos e procuramos ouvir. Sem esse conhecimento integral, essa e a análise adequada de lição de hoje, pedir
a cada um de nós, e eu fiz isso bastante durante esses estudos, durante essas reflexões, fui buscar alguns dados fora desse contexto para que a gente aprofunde o nosso empenho, a nossa melhoria nesse ano de 2022. E seguindo Kardec, no tópico 15, ele colocou esses dois capítulos, Mateus e Marcos, e vem nos falando sobre, e faz
As referências aos magos que aparecem no Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 23, nos contam. E é isso que nós temos que separar, o joio do trigo. O que é que Mateus nos traz e vamos assumir, e vamos, com convicção, aceitar que isso é cristão, isso é cristianismo. Ele nos fala da estrela guia, a estrela que guiou os magos da sua terra até Jesus. Do encontro dos magos do Oriente com Herodes. Mateus nos fala de alguns magos, plural, não se referindo a serem 3, 4 ou qualquer outro número, 2, 1, nem nos registra os seus nomes. Os nomes e a quantidade chegaram até nós pela tradição oral. Questionável? Com certeza. Mas uma coisa é certa. Se Mateus registrou, é porque os magos foram até Jesus. A estrela, ninguém contesta a estrela, ninguém contesta. Os magos, e nem eu estou contestando, eu acredito. Eu comemoro. Mateus, nesse capítulo 2, ainda nos fala do sonho profético dos magos que os leva a não retornar à presença de Herodes, porque os magos chegaram, foram a Herodes, se apresentaram e disseram, até foram indagar de Herodes aonde teria nascido Jesus, o rei dos judeus. Esse sim, rei. E Herodes disse que não sabia, pediu para que eles descobrissem e voltassem e informassem a ele. Os magos, Mateus, aliás, nos fala que os magos encontraram a família em uma casa, não mais no estábulo, nem mais a manjedoura. José já tinha acomodado a sua esposa, Maria, e seu filho, Jesus, numa casa. Já tinha arranjado um acampamento, uma casa, um abrigo, melhor do que foi aquele estábulo, aquela manjedoura, aquela situação provisória para o nascimento do nosso querido Jesus. Dos 3 presentes trazidos, ouro, incenso e mirra, supõem alguns estudiosos que é daí que se estabelece a tradição de serem 3 magos. Poderiam ser 6? Por que cada um teria que obrigatório trazer só um presente? Será que foram só esses presentes? Mas o que nós temos é que foi ouro, incenso e mirra. Com a partida dos magos, José tem um novo sonho, onde um anjo orienta que os 3, Jesus, Maria e José, fujam para o Egito, porque os magos não iriam mais retornar a Herodes, também tiveram um sonho, e não retornariam a Herodes para dizer aonde encontrar o menino Jesus. Herodes se ira, conforme a profecia de Jeremias. E Jesus, Maria e José vão para o Egito. A matança dos inocentes, conforme a profecia de Jeremias. Passa o tempo, morre Herodes, sempre o tempo. Morre Herodes e novo sonho, onde José é orientado a voltar para o Egito. Mas José, sabendo que Arquelau, filho de Herodes, reina na Judéia, retorna para a Galiléia, mas precisamente para a cidade de Nazaré, cumprindo mais uma profecia de Isaías agora. Jesus de Nazaré, Nazareno, vem dessa decisão de José. Alguns acreditam, pela tradição oral, que cada um dos magos saiu de uma localidade de origem diferente.
saíram de pontos diferentes. Ao contrário de outros que contam que eles teriam viajado juntos. No caso, os pontos de partida distintos temos da tradição oral. Quer dizer, todos os magos partiram de um único ponto, para uns, para outros partiram de pontos diferentes e se encontraram lá. Baltazar é o nome de um dos magos, teria saído, nome segundo a tradição, não segundo Mateus. Teria saído da África, levando para o menino mirra, um presente ofertado aos profetas. A mirra é um arbusto de onde se tira uma resina para a preparação de medicamentos. O presente de Gaspar, o outro mago, que teria partido da Índia, foi o incenso, que é uma alusão à divindade, à purificação. Os incensos são queimados há milhões de anos para aromatizar os ambientes, espantando os insetos e energias negativas, além de representar a fé, a espiritualidade. O outro, terceiro, Melchior, ou Belchior, as duas versões, teria partido da Europa, levando ouro ao Messias, Rei dos Reis. O ouro simboliza a nobreza e a divindade. Em homenagem aos reis magos, aos magos, os colonizadores portugueses e também, em menor escala, os espanhóis, nos trouxeram a tradição da Folia dos Reis, que se inicia em 24 de dezembro, no nascimento de Jesus, quando comemoramos o nascimento de Jesus. Hoje a ciência discute que muito dificilmente Jesus teria nascido em dezembro, em pleno inverno no hemisfério norte, indo até 6 de janeiro, dia em que os magos teriam encontrado o menino Jesus. Essa folia, esses festejos, a Folia dos Reis, os grupos saem caminhando pelas ruas das cidades, levando as bênçãos do menino Jesus para as pessoas que os recebem com suas cantorias, suas indumentárias, sua fé, que nós tanto precisamos resgatar. Por isso, eu estou fazendo questão de contar aqui essa passagem de Mateus, para que nós nos lembremos de que esses ensinamentos são parte da nossa cultura, da nossa vida. Eu estou com um pequeno problema aqui, apagou a luz, estou com falta de luz e vou interromper a nossa conversinha aqui. Retornou a luz. Então, vamos seguindo, desculpem. Eu não vou cortar o vídeo, eu vou deixar seguir, mesmo com esse blackout que nós tivemos aqui, desses poucos instantes. Espero que a gente consiga chegar. É tradição que as famílias que recebem esses grupos da Folia de Reis, dos reisados, é tradição que as famílias ofereçam comidas aos integrantes do grupo para que levem bênçãos e energias positivas para todo o trajeto, ou seja, para as outras casas que eles irão visitar. Essa tradição, que ainda existe no interior do Brasil, em muitas cidades, é uma festividade, é uma cultura que ainda permanece nas pequenas cidades. Eu, uma vez, fui passar as festas de fim de ano em Caxambu, e no hotel que eu estava, foi perguntado se nós gostaríamos de receber, nós, hóspedes, gostaríamos de receber, de assistir
um grupo desses que iriam apresentar a sua folia, a sua alegria, o seu contentamento, nos trazendo a boa notícia do nascimento de Jesus. Eu não conhecia, eu gostei muito, achei interessante, importante para nós vivenciarmos aquilo, conhecermos aquilo, porque é a nossa cultura, é a nossa tradição, e foi gratificante essa vivência. Falando sobre nossos estudos, sobre esse estudo especificamente, eu não poderia esquecer, né? Não falar, sobre um artigo do nosso saudoso Gerson Simões Monteiro, de 21 de fevereiro de 2013. O Espiritismo será a religião do futuro ou o futuro das religiões? Isso se encontra no Correio Espírita, www.correioespírita.org.br, e eu gostaria de ler com vocês alguns desses pontos, de refletirmos com vocês sobre alguns desses ensinamentos que Gerson fez uma pesquisa envolvendo os escritos de Kardec e os escritos de Leon Denis. E temos que trazer esse instante, essa recordação. Eu acho que esse artigo, eu fiz questão de dizer, volto a repetir, Gerson Simões Monteiro, 21 de fevereiro de 2013, www.correioespírita.org.br. O Espiritismo será a religião do futuro ou o futuro das religiões? Essa pergunta se faz, esse comentário se faz, porque muitos acreditam que todas as religiões, ou as religiões, no futuro, irão adotar os princípios do Espiritismo. E o Gerson nos traz o pensamento de Kardec. Ele trata disso no item 17, Sinais dos Tempos, do capítulo 18, de A Gênese, quando fala do surgimento da geração nova. Em razão do ingresso da Terra na condição de mundo de regeneração, Kardec nos diz: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. E olha, que Kardec já está falando de nova ordem social. Mas é uma nova ordem social baseada na transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós não estamos falando de materialismo, nós não estamos falando de abolir religiões. Kardec, lá atrás, já fala de uma nova ordem social, mas é uma nova ordem social que está baseada na fraternidade real, sólida e efetiva, senão não será em base inabalável. Essa base é a fé raciocinada, não a fé com esse ou aqueles dogmas particulares, não é com ateísmo, não é com revogação dos ensinamentos de Jesus ou com a deturpação desses ensinamentos de Jesus. Não, é com os ensinamentos de Jesus, com a real análise dos ensinamentos de Jesus, e não deturpando, não complicando. Visto que antagonizando uns aos outros, dentro das mesmas doutrinas, dentro das mesmas religiões, a fé não tem espaço. A fé em Deus, a fé raciocinada, a fé lógica, a fé do amor que o Pai teve em mandar seu primogênito para nos cobrir uma multidão de pecados pelo seu amor. Esse é o ensinamento que nós temos, esse
De fato, quando os religiosos estiveram convencidos de que só existe um Deus no universo e que, em definitivo, ele é o mesmo que o adorado por ele, sob o nome de Jeová, Oxalá, Tupã, Alá, arquiteto do universo, ou Ludum, ou Deus, nos diz Gerson, e que quando se puserem de acordo com os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo único esse ser, esse Deus, única tem de ser a vontade suprema, estender-se-ão as mãos uns aos outros, como os servidores de um mesmo mestre, os filhos de um mesmo pai. Eis, portanto, a chave da questão. Kardec não fala que o Espiritismo será a única religião no futuro. Porém, seus princípios fundamentais, que todos podem aceitar e aceitarão, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espiritismo através do espírito, a evolução do espírito através da reencarnação e a comunicação entre os espíritos encarnados. Vale dizer que esses princípios são básicos para a criatura impulsionar a vontade no sentido de realizar a sua transformação moral. Kardec não defendeu a ideia de uma religião universal. A encontro das ideias de Kardec, no item 17 do capítulo 18 da Gênesis, volto a repetir, vem Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, na sua obra No Invisível, no capítulo 11, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo, ao se expressar. Ideia de que, aos poucos, as religiões no mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará qual religião se siga. E aqui cabe uma lembrança que Gerson fez, eu estou preocupado com o tempo, nesse artigo, que eu sugiro que vocês leiam. Ele lembra de uma coisa: em nosso lar, que é o sonho de todo espírita de ir para nosso lar, lá não tem templo. Lá não tem uma igreja, não tem um templo. Lá tem a nossa fé, o nosso empenho, a nossa vontade de servir a Deus, de servir a Jesus, de trabalhar como bons cristãos, de nos empenharmos no bem e no amor, de praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou, não através desse ou daquele templo. Em nosso lar, todos, espíritas, não espíritas, não há exclusividade de espírita de ir para o nosso lar. Todas as religiões são lá bem recebidas. Todos os nossos irmãos dos mais diversos credos são lá recebidos. E que rogamos ao Pai que nesse início de ano, nesse início de 2022, nós estejamos em condições de caminharmos para lá, de podermos ir, isso é importante, de podermos ir para nosso lar, para vivenciarmos, termos condições de vivenciar o grande amor, o amor universal, o amor que o Pai nos deu, que Jesus nos ensinou. Que todos tenham 2022 de muita felicidade, que resgatemos a nossa fé, ao nosso centro, os grupos de estudo, os nossos grupos de reflexão, que possamos caminhar para Ti, Pai, sempre felizes, sempre confiantes da Tua intercessão sobre nós, do Teu amparo, da Tua luz. Que o Teu amor nos envolva, nos fortaleça e nos guia. Que tenhamos realmente, em 2022, o ano da restauração de todos nós. Que assim seja.